Oi, Oi, tudo bem? tudo bem? Aí também? Tá bem, começou a chover agora, tá um tempo meio estranho. Já a chuva que caiu aqui, a gente tá longe, né? Você tá em Santo André e eu agora tô Isso. em Itatiba. Menina, uma tempestade. Então, talvez você escute o barulhinho de chuva aqui também. Quanto mais aberto, pior é, né? Que aqui tem os prédios ainda para proteger de vento, então as antenas não caem, né? As coisas. E ainda assim pode oscilar. Oi, Mi, tudo bem? Sim, ó, por enquanto tá tudo certo aqui, mas agora a chuva começou lá com a Diana. Vamos ver. Se É, uma de nós duas cair, a Michelle tá a postos para entrar. mas aqui tá chovendo, mas não tá chovendo muito, não. Tá só uma chuva tranquila. Como, aqui sempre chove, né? Então, ou tá chovendo ou tem neblina. Então, tá dias normais, né? Nada. Quando... A gente vai esperar mais um minutinho para dar horário, Tá. né? Então dá para a É, gente ir sim, sim, papeando por enquanto. sim, sim. Ó, Tem um a Mi minutinho. a Mi já disse que tá a postos aí. Di, quando eu morava aí em São Bernardo, que é do ladinho de onde você tá, eu falava que aí parecia a terra da família Adams. Que sempre tinha uma nuvem por cima. Onde eu ia, tinha uma nuvem em cima. É, aqui tá sempre no final do dia. Pode ser verão, pode ser, enfim, qualquer estação. Chega no final do dia, a neblina cai e não tem jeito mesmo. Raras vezes você tem pôr do sol, assim, um dia que termina com sol. Em geral, não. E também começa, o Ale, meu marido, chama de Londres brasileira. É isso, isso. Para ficar mais chique, né? Ai, olá, quem tá entrando aqui, vamos lá. Tem Cláudia. Oi, Cláudia. Oi, Gi, tudo bem? Oi, Larissa Lorena. também tá por aí. Oi, Regina. Oi, Lari. É, tá chegando, a galera tá chegando. Vai chegando mais pro final do ano, as lives. É muita live, né, gente? Quanta coisa, quanto compromisso, quanta live. Ah, Olá. tá. É, gente, os nossos vídeos todos estão no IGVT, que é o canal aqui do Instagram, né? Então, todos, desde a primeira live que a gente fez, já até perdi a conta, preciso parar para fazer as contas de live. Mas estão todos lá com assuntos bem legais, assim, de ginástica para todos e É, várias conexões, né? na verdade, desde o início da pandemia, a gente não demorou muito para entrar nesse Isso, é. esquema. E aí os encontros têm sido semanais. Então, as temáticas são bem diversas e tem muita conversa, né? Então, tanto né, na nossa página na nossa página lá no YouTube, né? As pessoas podem xeretar que tem bastante material por lá, como aqui também, né? Tá tudo É, gravadinho aqui no Instagram. é, Oi, Guedes. é. Saudade de você, Guedes. Oi, Melzinha. Oi, É, Mel. oi, Tuti. Tadinha da Tuti. Tuti não dorme mais. Essa é a realidade. Tuti, essa hora não era para você estar aqui, meu bem. Você tá liberada, tá dispensada, pode ir para cama. Para quem não sabe, para quem não conhece, Tuti tá o quê? 6 horas na nossa frente, não é? Acho que É, são 6 horas, né? é meia-noite agora lá. É, então Tá. vai dormir, Tuti. Deixa que a gente se vira aqui. Eu tenho a impressão que eu não desligo da Tuti, assim, porque a gente tem se falado em alguns horários, então às vezes eu tô na madrugada, ela tá de manhã, às vezes ela tá de madrugada, eu tô no final do dia. Tá bem, É. tá legal. Menina, aproveitem enquanto vocês não têm crianças, tá? Aproveitem essas madrugadas. Depois, por favor, comecem a colocar limites nos horários de vocês. Porque eu não aguento mais receber o WhatsApp de umas loucas dessas 2 da manhã com coisa de trabalho. Então, limites, meninas, limites. Oi, Bom, Ana acho que Lúcia. deu nosso horário, moça. Se você quiser começar Vamos, aí, bora lá. vamos lá. Então, na verdade, o nosso encontro, boa noite, boa tarde para quem está lá em Manaus, né? Que a gente tem representação amazônica no nosso grupo também, É né? da Arábia a Manaus, enfim. E ainda que a minha agora tá no Brasil, porque você tinha também Estados É, Unidos, de MINUSP é. Internacional. Se Minuspe é muito internacional. Então, boa noite, boa tarde para todo mundo. Mais um encontro do Giminuspe com as suas lives semanais. Como sempre, indo direto ao ponto.
são 30 minutos, então a nossa conversa ela é muito rápida e muitas vezes ela serve muito mais para a gente se inquietar, para a gente prestar atenção em alguma coisa, para a gente se alertar de alguma coisa e não que a gente tenha a intenção aqui, nesse momento, de aprofundar alguma discussão conceitual. Não é esse realmente o objetivo desses encontros, mas é a gente levantar questões que também nos atravessam, que também nos permeiam. E aí a conversa de hoje com a Diana é pensar um pouquinho na questão da amplitude e possibilidades profissionais que a GPT nos dá. E aí, conversando, a gente achou que hoje era um encontro até para colocarmos vivências, experiências que nos atravessaram, relatos de pessoas e situações que viveram essa experiência real aqui pela GPT, né? Então, o nosso encontro de hoje tem muito esse caráter também, de trazer relatos de pessoas que viveram essa experiência de ampliação das possibilidades dentro do espaço profissional a partir da GPT. Então, eu queria começar falando um pouquinho da ideia do contexto da extensão. A gente já teve uma live aqui com essa temática específica, né, falando sobre a extensão universitária. Então, eu não vou falar exatamente sobre extensão, sobre o conceito da extensão ou qualquer coisa nesse sentido, mas trazer como, a partir da extensão, muitas vezes é que os alunos têm a possibilidade, no ambiente universitário, de conhecer a GPT. Algumas universidades, algumas faculdades têm disciplinas específicas de ginástica nos cursos de educação física, a gente sabe disso, mas ainda tem algumas que não têm. Tem algumas que têm isso mesclado com dança, tem algumas mesclado com atividades rítmicas e fica um corpo maior, né, e não específico da ginástica. E muitas vezes o lugar em que o aluno consegue se apropriar e mergulhar mesmo nesse universo da GPT acaba sendo pela extensão. E por que a gente está falando disso? Porque hoje no Brasil a gente sabe que um dos espaços em que mais tem tido disseminação da GPT tem sido no âmbito acadêmico, tem sido nas universidades. Ainda no Brasil a gente não tem tantas academias, clubes, espaços com a prática da GPT. E as pessoas têm conhecido muito no Brasil a GPT pelas universidades, pelas faculdades. Então, esse tem sido um grande disseminador dessa prática, né? E aí, o que acontece na extensão? A extensão é o lugar que o aluno vem e aí ele faz essa prática por prazer, muitas vezes de maneira mais descontraída, um pouco mais descompromissada da obrigatoriedade acadêmica que uma disciplina tem, porque ele não tem que tirar nota para estar ali na extensão, ele está ali porque ele quer, muitas vezes no seu horário vago, no seu horário disponível. Então a pessoa se entrega naquele espaço. E aí, quando a gente tem a possibilidade de mostrar nesse espaço a GPT, a gente percebe uma via de mão dupla. E foi isso que eu e Diana conversamos um pouquinho ontem. Porque a GPT também acaba sendo esse espaço de ampliar olhares. Justamente porque ela não é limitada a um universo em específico. Então, assim, ela tem sim o universo gímnico, que é o seu cerne, mas permeando ao universo ginástico, tem vários outros que vão atravessando, né? Então, a GPT, ela é muito plural. Então, ela acaba agregando. Ela agrega, muitas vezes, os alunos que têm uma proximidade, um carinho com a dança, com as artes cênicas, com a capoeira, com o circo, ou aquele que não tem nenhuma afinidade inicial com nenhuma dessas práticas e ele começa a vislumbrar possibilidades, justamente porque a GPT não é muito fechada, ela abre esse olhar para a gente, né? E aí, quando ela abre esse olhar, a gente percebe que o aluno que faz essa prática no âmbito da extensão, ele começa também a abrir possibilidades no seu encaminhamento profissional. O aluno do curso de educação física, muitas vezes ele entra já focado, né? Assim, eu entrei na faculdade porque eu vou ser treinador de futebol. Eu entrei na faculdade porque vou ser professora de educação física na escola. Enfim, ele até pode terminar o curso e finalizar com essa intenção primeira. Mas a GPT muitas vezes oportuniza
uma ampliação de possibilidades que esse aluno começa a enxergar outros caminhos possíveis também. E acho que esse também é o papel um pouco da universidade, né? Ampliar esse olhar do graduando para que ele veja que a profissão é plural, ela é múltipla. E a GPT corrobora nesse sentido, né? E acho que foi um pouquinho essa experiência que eu e Diana vivenciamos muito visceralmente quando nos conhecemos ainda lá em Sorocaba, antes que eu fosse professora na Universidade de São Paulo, ainda numa faculdade privada, né? E a gente tinha lá um grupo de extensão que era a Companhia Alfa, que eu vi que a Diana hoje está homenageando esse grupo, inclusive com a camiseta. E por quê, né? Porque esse foi um grupo que começou com pessoas que nunca tinham escutado falar de GPT, tinham outras ambições profissionais, e hoje posso dizer que a maioria dos que ali passaram pelo grupo foram atravessados pela GPT de uma forma tão particular que a maioria hoje atua com GPT em diferentes espaços e segmentos, né? Esse olhar realmente ampliou, que hoje cada um está no âmbito de atuação, mas a GPT atravessou, a GPT, o bichinho da GPT comeu, né? Mordeu ali, e hoje a maioria deles está super encaminhado, né, profissionalmente e atravessando ainda esse universo da GPT. E aí a gente tem vários exemplos nesse sentido, né, Diana? Você consegue verbalizar alguns? Então, eu acho que há alguns pontos bem legais de isso, que é a questão do encontro com uma prática dentro da universidade e que colocou muitos desses alunos e alunas da extensão, especificamente hoje dando o exemplo da Companhia Alfa, hoje dia de TBT, inclusive, né? Estou de camiseta de Companhia Alfa, essa é a nossa última camiseta, tiveram outras versões, mas essa é a última. Esse grupo ele não funciona mais na prática, mas ainda a gente tem essa ligação. Então, ponto interessante de falar que para o aluno, aluna da graduação, a GPT favorece e além de ser mais um apontamento, mais um caminho, mas também empodera. E eu acho bem interessante falar porque a Companhia Alfa, usando como exemplo agora para ilustrar o que você falou, Mônica, de uma faculdade privada, a maioria bolsista, vindo de escola pública, né? Então, é interessante porque até então, ninguém mas assim, muitos de nós não tínhamos vivenciado ou tínhamos uma ligação com algum esporte. Sim, gostávamos da educação física, muitos escolheram porque tinha afinidade lá com a disciplina quando no ensino médio e acabamos indo para a graduação da educação física para, enfim, para entender um pouco aquilo que a gente gostava lá no ensino médio e a gente chega e acaba entrando por um grupo de ginástica, na época a gente chamava de ginástica geral. E daí a gente começa a entender algumas coisas muito legais e que a gente começa a aplicar também na vida, por exemplo, na vida profissional. Em outros lugares, vocês estão me vendo, gente? Companhia Alfa, Gente, eu vou dar o exemplo do Alan, né? O Alan, ele hoje trabalha com teatro enquanto missão. E tem um personagem dele que me encanta muito, que é o Lobo. Eu queria muito que ele tivesse por aqui vendo, assim. E a maquiagem que ele usa, esse é o personagem dele. O Alan, ele é o palhaço. O Alan, ele é um ator que eu fui assistir, eu consegui assistir um musical em que ele dirige, produz. voltou? Porque tá Cortou? todo mundo dizendo que travou, mas voltou, voltamos? Tá. Voltou. Então vai lá. Tá. Enfim,
dando o exemplo do Alan, e a primeira maquiagem que a gente fez enquanto grupo para uma coreografia, que foi a coreografia Alegria. Nós usávamos roupas coloridas e tal. E quando eu vi ele com esse personagem já profissionalmente, a maquiagem, eu lembro que a gente fez uma semana de treinar, de como fazer maquiagem, Circuito de Soleil, que estava em alta, todo mundo queria ser igual. E eu vi a maquiagem dele e me emocionei, porque foi possível ver os traços daquilo que a gente tinha descoberto, ainda como estudante de educação física. Então, é muito bonito de se ver. E Então, além dos outros integrantes, que coordenam grupos de GPT pelo interior. Eu ia dizer o seguinte, né? Isso que você está trazendo, Democracia. Diana, ele é possível, esse olhar que você está trazendo é possível pela metodologia que a gente tem se utilizado da GPT. Claro que existem outras possibilidades, mas esse aspecto da formação humana, né, desse formar pessoas a partir de um grupo, tem sido premissa no Giminusp, era premissa na Companhia Alfa. Então, acho que isso marca muito a Sim. questão, de fato, assim, da vida depois de formado, né? Porque aquele comprometimento com um grupo é premissa da GPT e é algo que você leva depois para a sua vida profissional, a pontualidade, a organização. Tudo isso é premissa de uma metodologia colaborativa, né? Que é aquela que a gente vem trabalhando. E você levantou um outro ponto também que é bacana de pensar, quando a gente fala da pluralidade, não só, né, das outras manifestações corporais que atravessam a ginástica, mas inclusive essas assessoras, vamos dizer assim, né? Essas atividades assessoras que compreendem esse universo, como a questão da maquiagem, figurino, cenário, tudo isso forma depois um profissional mais completo, né? Acho que é um pouco Sim, eu isso acho também que que você está trazendo. essas peculiaridades, claro, podem haver peculiaridades em qualquer outra prática. Não estou falando que a ginástica para todos é a única, mas é que dentro daquilo que a gente entendeu e viveu, para além do vamos fazer uma coreografia, vamos treinar e vamos apresentar, nós também tivemos essa formação enquanto equipe, enquanto grupo, enquanto... teve um momento ali que nós éramos família, a gente passava mais tempo um com o outro ali do que às vezes em casa. Porque além da GPT, tinha também as questões, as aulas, enfim. E a gente levou isso para o trabalho. Quanta entrevista de emprego, eu ou outras pessoas que me relataram, que fizeram, usaram a GPT para o terceiro setor, para os colégios particulares, né, as instituições privadas, os clubes, e a GPT, assim, porta de entrada. E GPT mesmo, não estamos falando de, nós vamos fazer ginástica artística aqui, mas daí a gente faz GPT. Não, GPT, do jeito que a gente entendeu, do jeito que a gente, daquela forma como a gente estuda, pesquisa. E aí é bem legal porque tem um livro que você organiza, né, Mo? Que eu deixei ele separadinho aqui, que tem esses relatos todos lá, contando o quanto a GPT favoreceu esse caminho. Vou fazer merchan, que é esse aqui, gente, ó. Dá para vocês verem aí? Vou fazer merchan. E lá tem a história da Companhia Alfa, e que a gente tem um carinho muito grande. Porque, de fato, volto a repetir, nós viemos de escola pública, várias defasagens, inclusive na relação com a formação humana. A gente caiu de paraquedas naquela época, os programas que o governo estava conseguindo ali desenvolver, e a gente acabou aproveitando, seja aluno bolsista da Escola da Família, muitos, Companhia Alfa que tinha de bolsista de Escola da Família, que trabalhava de sábado e domingo, e a gente acabava muitas vezes indo apresentar na escola das pessoas para que eles não faltassem, ou fazia aquela... Então, o empoderamento que a GPT nos deu, e para não falar também que a primeira vez que muitos de nós saímos do país ou que andamos de avião, foi proporcionado eu ia falar com essa relação, né? Então, antes assim, eu fico ainda, até... Antes ainda, muitos nunca tinham entrado num teatro e fizeram exposições e apresentações no palco de um teatro, né? Então, tinham integrantes ali que nunca tinham pisado num teatro, né? Então, veja, assim, as possibilidades, de fato, de formar pessoas, né, que se apoderem,
que tenham esse sentimento de pertencimento dentro de um grupo social, né? Então, penso que tem, além Uma das pequena questões travada aqui, gente. físicas, né? Amplia tudo isso, né? Sim, Mas é bem pode legal seguir, que você ia a falar de Michelle está exemplos. pontuando aqui. É só para aproveitar o que a Michelle pontuou aqui, exato. Essa força, essa potência que a gente acaba tendo por essa experiência de GPT e por levá-la para a nossa vida sucessivamente para o trabalho, de falar de fato da GPT, não entrar com ela disfarçada, né? Muitos de nós tivemos essa base sólida justamente porque a gente conseguiu, sim, eu falo de novo esse termo, eu gosto muito desse termo, se empoderar enquanto ginasta de GPT, profissional de GPT, e chegar e falar, olha, é isso. Tem histórias muito interessantes, mas eu lembro que tiveram ocasiões da gente restaurante. Lembra a primeira vez que eu entrei num restaurante? Eu nunca tinha ido em restaurante, imagina, interior, não tinha, né, nada. E eu entrei num restaurante com um grupo de Viborg que veio para um evento tal, e a gente foi convidado e pagaram pra gente. Aquilo para mim foi inesquecível, porque daquele momento eu entendi que, olha, eu posso ser, eu posso ir, eu posso acontecer, essa é uma oportunidade. Coisa assim, mas um restaurante, a ginástica para todos me proporcionou uma ideia, ou deixou uma sementinha, me plantou uma sementinha de reconhecimento de mim, assim como com os outros integrantes também, de autoestima, sabe, Mônica? Eu acho que isso é muito peculiar também da GPT, porque você não precisa ser um atleta, você não precisa ser de alto nível. Você vai compor com a sua criatividade e vontade. E quantas vezes isso não é valorizado em outros lugares? E a GPT acolhe. É muito legal quando a gente fala disso, porque eu não estou dizendo que ela é redentora das práticas corporais, mas eu estou dizendo lugar para ir com ela. Eu, há 12 anos, nunca deixei a GPT. Ela sempre me acompanhou em todas as minhas práticas, currículos e no trabalho. Então, eu venho tentando me especializar e trazendo a arte, porque a arte nos é apresentado com a GPT o tempo todo. Lembro que a gente fez uma coreografia da Semana de Arte Moderna, que aquilo foi incrível, assim, que ninguém nunca tinha ouvido falar, muitas vezes, que tinha acontecido uma semana de arte moderna. Né? E hoje por exemplo, eu me especializei em arte e educação. E isso conta, sim, da ginástica para todos, dessa sementinha plantada lá na extensão da Companhia Alfa. E eu vejo isso acontecendo com os amigos que estão no terceiro setor, que estão coordenando grupos de oficina na rede estadual, que estão compondo currículo. Gente, isso só para a cerejinha do bolo. Nós estamos trabalhando com currículo, com a GPT, um currículo que não é mais o circo, que não é. Parou? Ah, tá. Que não é mais o circo, porque o circo tem o seu lugar e não é a ginástica artística, porque a ginástica artística tem seu lugar, é a GPT. E nossa briga agora é para que ela entre no currículo da educação básica. Dado. É fantástico. Odi, deu uma travadinha, eu não sei se eu tô travada Vocês estão também. Você tá me conseguindo nos ouvindo? ouvir, nos ver? Por favor. Eu acho que eu travei. Tá me ouvindo?
tentando colocá-la de novo aqui. Mônica, se você estiver por aí, vou continuar aqui para a gente poder encerrando. Enfim, gente, sobre extensão, sobre a GPT, sobre a faculdade, como é que isso se deu. Pronto, a Mônica vai voltar. Dentro desses processos de... Pronto, deu certo? Tá aí? Travou tudo para você também? Ou só para mim? Para mim, não. Eu continuei. É que você ficou carregando. Aí caiu. E aí eu falei, deixa eu colocá-la de novo. Bom, eu parei na parte que eu contei lá da autoestima, dos processos que fizeram com que a vida profissional desses integrantes da Companhia Alfa, no caso, fosse atrelado às questões que a gente teve de formação humana. Então, a gente parou aí eu contei um pouquinho, falei lá do quando eu entrei no restaurante. Não, eu ouvi tudo isso, eu estava aqui, eu escutei tudo isso. Eu ia, inclusive, complementar só assim, né? Acho que você falou lindamente essas possibilidades da GPT e o pertencimento, né? A possibilidade das pessoas se empoderarem, como você gosta de falar, se permitir estar de fato integrado socialmente, né? Perceber que fazemos todos parte de um mesmo todo, e você trouxe o seu relato. E acho que um outro aspecto já arrumando para o fim, né? Como hoje a gente tem pessoas que passaram pela GPT, foram atravessadas e estão realmente em diferentes setores, né? Então tem gente na escola, e eu ouvi você falando da questão do currículo GPT dentro do currículo. Então a gente tem aí ex-integrantes CIA Alfa, né? Você, Samira, lá em Sorocaba, a Lu passou por isso, Carol Rebois passou por isso. Estão colocando, de fato, a GPT dentro de um currículo estadual. A gente tem pessoas no terceiro setor, a gente tem pessoas em escolas públicas, em escolas privadas, a gente tem pessoas trabalhando em academia. Então, acho que essa possibilidade de olhar que a GPT não é só, né, para a universidade, mas ela realmente favorece que a gente vá para diferentes lugares. Eu acho que isso também é importante, né, da gente reconhecer. E falar disso sempre que possível, porque muitas vezes as modalidades esportivas olham para a prática que é a GPT e imaginam que é um momento de vamos lá para relaxar, para curtir. É isso também, mas pode ser mais que isso. Então, às vezes eu vejo as pessoas dentro mesmo da universidade olhando os próprios graduandos, olhando com certo, não digo preconceito, mas com uma distância de não vou perder meu tempo porque eu quero malhar, eu quero... E de repente reconhecer a potência que é a ginástica para todos, né? Acho que falta isso. Não digo, mais uma vez, ela não é a redentora das práticas corporais, mas ela é uma prática que talvez precise ser mais falada e precisa estar realmente no currículo, precisa estar... E ela tem acontecido de uma forma muito interessante, mesmo agora, né? De forma remota. Então, é bem legal. E aí eu indico de novo o livro, ao Merchan. E, na verdade, assim, ela não é a redentora, a gente não quer falar mais de uma do que de outra, mas essa é uma prática que amplia, né? Ela amplia, desculpa, e não restringe, né? Ela abre muitas possibilidades. É isso então, mesmo. A Mari falou, obrigado pela live, lindo ver vocês defendendo o GPT. Sim, porque a gente vê acontecendo na nossa vida, a gente só pode falar bem do que aquilo que a gente sabe, daquilo que a gente experimentou, né? E, de repente, compartilhar e falar que isso é uma potência, a gente não está escrevendo só relato de vivência, a gente está escrevendo um fenômeno que acontece dentro de uma prática corporal e que define muita coisa, e que faz com que a gente realmente viva, experimente, se empodere, tenha autoestima. É revolucionário, eu diria. Né? Então, acho que eu queria agradecer, né, esse encontro, mais essa possibilidade de encontro, agradecer o Giminusp, né, que tem feito essas lives. Então, semanalmente, estamos aqui com o Giminusp, toda quinta-feira, direto ao ponto, das 18 às 18h30. Sempre uma temática para a gente pensar um pouquinho, para inquietar de alguma maneira. E hoje também eu queria agradecer a possibilidade, né, desse início com a Companhia Alfa, que foi um grupo que iniciou muito, né? Para mim, iniciou muito para você, Diana, e hoje tem tanto profissional
formado em educação física e que foi atravessado pela GPT, pela Companhia Alfa, e eu sei que hoje eles estão fazendo a diferença porque eles tiveram a oportunidade de vivenciar a GPT. Então, agradeço a esse grupo também. Acho que é isso, né, Di? Então, muito obrigada a todos e todas que estiveram por aqui hoje. Bom, muito bem, obrigada, gente, pelas lives da vida. Até toda quinta-feira, das 6 às 6h30. Até semana que vem. Tchau, tchau.